Dando continuidade aos itens que compõem o módulo 2, nós vamos ver despacho liminar, audiência de conciliação ou mediação. Lembrando que a gente estuda os atos de acordo com o acontecimento deles no nosso processo. Então, são os atos processuais que externalizam o nosso processo, e isso é o que? É o conceito de procedimento. Vamos adiante! Bom, então nós já fizemos a ação, nós já ajuizamos a petição inicial, ou seja, ela já foi distribuída e registrada. Agora, a nossa ação, ela vai para o juiz proferir o despacho liminar. Bom, o juiz recebendo a nossa ação, o que ele analisa? Ele analisa condições da ação e pressupostos processuais. Então, as duas condições da ação, legitimidade das partes e interesse processual. E também os pressupostos processuais, que aqui eu coloquei uma classificação para que a gente consiga, de uma forma sistemática, analisar os pressupostos de existência e desenvolvimento no nosso processo. Então, a gente tem pressupostos processuais subjetivos em relação ao juiz, em relação às partes. Em relação ao juiz está ali jurisdição, competência e imparcialidade. É isso que a gente analisa. No que se refere às partes, as duas capacidades, tanto a processual como a postulatória, porque a outra, lembram o módulo anterior? A capacidade de ser parte, ela é condição da ação, lá da legitimidade das partes. Bom, pressuposto processual objetivo extrínseco. Extrínseco por quê? São fatos externos a este nosso processo que vão interferir nele, certo? Exemplo, uma litispendência, uma coisa julgada. Então, já existe processo tramitando ou já transitado em julgado idêntico a esse nosso. Então, isso pode gerar o quê? Uma ausência de pressuposto processual objetivo, certo? Extrínseco. Mas nós temos também o pressuposto processual objetivo intrínseco. Bom, agora é dentro deste nosso processo, ou seja, o que se analisa? Se analisam os atos processuais, se eles foram praticados de acordo com o que determina a lei. Tá? Então, eles não podem ter nenhum vício que gere ausência de finalidade e prejudicialidade a qualquer das partes. Muito bem. Então, o juiz, analisando condições da ação, pressupostos processuais, ele poderá proferir um despacho liminar do tipo de saneamento, um despacho liminar negativo ou um despacho liminar positivo. O despacho de saneamento, ele está lá no 321. O que acontece? Ele analisa a minha petição inicial e conclui que existe falta, ausência de um dos requisitos do 319 e 320. E com isso ele manda intimar o autor, especificando o que ele deve complementar. Então, este é o despacho de saneamento. Se, embora intimado o autor, ele não fizer esta complementação, essa regularização, pode gerar o quê? Um despacho liminar negativo, ou seja, vai haver o quê? Um indeferimento, vai haver o quê? Uma decisão sem análise de mérito. Bom, então o despacho negativo, ele pode ser uma sentença sem analisar o mérito, de acordo com 330, e aí o 330 do CPC, ele vai trazer vários casos em que a petição inicial é indeferida liminarmente. Por que liminarmente? Vejam que o réu nem foi citado, não é? Então, não há nem a formação total da relação processual. A gente está aqui ainda numa relação linear entre autor e juiz. Bom, então, no primeiro caso, 330, sentença sem analisar o mérito.
No 332, nós também teremos uma sentença, porém, o juiz ele julga improcedente por vários motivos elencados no artigo 332. Por exemplo, se contrariar súmula vinculante é um dos casos, né? Então, aquele meu pedido constante da inicial, ele contraria algo que já está sumulado pelos tribunais. Então, ele pode julgar improcedente aquele meu pedido liminarmente. Estão lá os casos no artigo 332. O terceiro tipo, o positivo. Positivo é quando ele analisa condições da ação, analisa pressupostos processuais e conclui que está tudo bem. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai proferir um despacho positivo, mandando citar o réu e intimar as partes para comparecerem a uma audiência de conciliação ou de mediação, conforme o caso. Um detalhe importante. O juiz, ele analisa condições da ação e pressupostos processuais no despacho liminar, mais adiante no saneador. As partes podem levantar essas questões também durante o trâmite processual, ou seja, condições da ação, pressupostos processuais, matéria de ordem pública não preclui. Então, até o trânsito em julgado, nós poderemos estar analisando condições da ação e pressupostos processuais. Então, esse é um dos detalhes. Segundo detalhe, notem que está escrito ali despacho liminar. Vocês lembram que o juiz ele poderá proferir 3 tipos de ato: despacho, decisão interlocutória e sentença. Ok? Quando eu chamo de despacho liminar, eu preciso analisar o conteúdo desse despacho liminar para classificar que tipo de ato processual ele é. Certo? Então, lá no primeiro, de saneamento, quando o juiz manda arrumar alguma coisa, trazer algum documento, é um simples despacho, certo? Quando o juiz profere um despacho negativo, seja pelo 330 ou 332, nós temos o quê? Sentença. E no terceiro tipo, no positivo, que ele manda citar e intimar para audiência, é um despacho também normal, despacho que ordena o prosseguimento. Então, a gente tem sempre que analisar o conteúdo do que o juiz determinou nesse despacho liminar para classificar que tipo de ato processual é esse proferido pelo juiz. Bem, aqui está o quadro que eu mencionei, que nós vamos nos deparar com ele várias vezes, que traz a linha do processo, então a ordem dos atos processuais que acontecem no nosso processo. Bom, ele já está aumentando, não é? A gente, então, já temos a nossa ação distribuída e registrada, ou seja, já ajuizamos a ação. Tivemos um despacho liminar positivo, ou seja, o juiz analisou condições da ação, pressupostos processuais e tudo estava bem naquele momento. E com isso, implicitamente, quando ele manda citar, é o que? É essa afirmação tácita de que condições da ação e pressupostos processuais estão presentes naquele momento. Então, despacho liminar positivo manda citar o réu, mas intimar as partes para uma audiência de conciliação ou uma audiência de mediação. Passamos então para a audiência de conciliação ou mediação, que está lá nos artigos 334 e 335, que é um procedimento obrigatório e preliminar à defesa. Isto é, o juiz, constatando que o direito pleiteado é passível de conciliação ou mediação, ele deverá marcar esta audiência. O não comparecimento das partes ou de uma delas será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, revertendo em multa a favor da União ou do Estado. Muito bem, então é importante que a gente lembre que é um dos requisitos da inicial a manifestação sobre querer ou não
conciliar ou mediar. O que eu quero dizer para vocês aqui? Que para que a audiência não aconteça, é necessário que tanto o autor como o réu se manifestem, dizendo que não querem a realização. Na petição inicial, pelo autor, ou antes da data designada pelo juiz, o réu deverá se manifestar, dizendo que não tem interesse em conciliar ou mediar, conforme o caso. Assim, se apenas uma das partes disser que não quer ou se não se manifestar, a audiência vai acontecer. Não irá acontecer apenas se ambos disserem que não querem. Tá bem? Isso está lá nos artigos 334 e 335 do CPC. Finalizando, então, tá aqui de volta o nosso quadro, agora com a inserção da audiência de conciliação. A audiência de conciliação, então, ela vai acontecer depois da citação e intimação das partes. E pode acontecer o quê? A audiência pode ser frutífera, ou seja, as partes chegaram no acordo. Muito bem, o juiz homologa e o processo ele vai terminar neste momento. Vai haver um julgamento antecipado do processo, um julgamento conforme o estado do processo, conforme a gente vai ver isso depois. Bom, mas numa outra hipótese, pode acontecer que essa audiência de conciliação ou mediação seja inexitosa, ou seja, o processo vai continuar e com isso abre-se o prazo de 15 dias para a apresentação da defesa pelo réu.